O meu nome é Mariana Rezende, nasci e cresci em Ribeirão das Pedras, um pequeno município no interior de Minas Gerais. A história que vou contar aconteceu em 1994, ano que nunca vou esquecer por causa do tetra do Brasil na Copa do Mundo, mas principalmente pelo que aconteceu comigo em uma noite de junho. Eu tinha 22 anos na época e fazia a faculdade de letras na Federal em Juiz de Fora. Morava em um quartinho alugado de uma pensão perto do centro, daquelas com banheiro compartilhado no corredor e uma senhora dona que tratava todo mundo como se fosse filha. Minha família não tinha muito dinheiro. Meu pai trabalhava como mecânico em uma oficina no centro da cidade e a minha mãe costurava para fora. Os dois se ralaram muito para me ajudar a pagar a pensão e o material da faculdade. No campus da faculdade tinha muitas lendas. Os veteranos adoravam assustar os calouros com histórias de almas penadas vagando pelos corredores. Contavam a história de uma menina que havia dado cabo de sua vida em um banheiro feminino no bloco de humanas, e outras histórias que mudavam um pouco de acordo com quem contava. Eu fingia não ligar, mas evitava passar por aqueles lugares depois que o sol se punha. Eu tinha um grupo fixo de amigos na faculdade: a Débora, que era uma parceira para tudo, o Márcio, a Patrícia e o Renato. A gente se encontrava quase todos os dias depois da aula e ficava conversando sobre os professores, sobre música, cinema, coisas da vida. A gente achava que sabia de tudo. Naquela noite de junho de 94, era dia 17, numa sexta-feira. Eu nunca vou esquecer dessa data. A gente tinha acabado de fazer uma prova complicada sobre Machado de Assis e a turma decidiu comemorar os fins das avaliações em um barzinho que ficava dentro do campus mesmo, perto do restaurante universitário. Era um lugar simples, com mesas de madeira, cadeiras de plástico e um balcão pequeno, mas a cerveja era barata e o petisco de calabresa era o melhor da região. Foi uma resenha muito boa, mas eu mal imaginava que iria acontecer naquela noite algo terrível. Lá pelas 10h30, percebi que precisava ir embora. Meu ônibus, o último que passava perto da pensão, saía às 11h15 do ponto final que ficava na saída do campus. Se eu perdesse, teria que pegar um táxi e não tinha dinheiro para isso. Tentei convencer a turma a ir embora comigo, mas ninguém quis. O Renato tinha carro, mas já estava muito bêbado, e eu fiquei com medo de ir com ele. E os outros moravam em repúblicas perto da faculdade. Vai com Deus, minha amiga, disse a Débora, me dando um abraço. Paguei a minha parte da conta, me despedi do pessoal e saí do bar. A noite estava clara por causa da lua cheia, mas o campus ficava bem escuro em alguns trechos, principalmente no caminho até o ponto de ônibus, que passava por uma área com muitas árvores. O silêncio era quase completo. De vez em quando, ouvi o barulho de algum carro passando na avenida principal ou risadas distantes, vindo de alguma república estudantil. O caminho do bar até o ponto de ônibus demorava uns 10 minutos a pé. Eu já tinha feito esse trajeto dezenas de vezes, mas nunca tão tarde e nunca sozinha. Tentei me distrair pensando na prova, nos planos para o final de semana, na visita que faria aos meus pais no domingo. Mas algo me incomodava. Desde que saí do bar, eu tinha a sensação estranha de estar sendo observada. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse me seguindo, escondido nas sombras. De vez em quando, ouvi um barulho estranho, como se fossem galhos quebrando, mas quando olhava para trás não havia nada além de escuridão. Mas mesmo assim, eu apertei o passo. Quando passei pelo prédio da reitoria, que estava todo escuro e com aparência de abandonado, àquela hora, a sensação ficou mais forte. Eu olhei em volta assustada, mas não vi ninguém. Comecei a andar mais rápido, quase correndo. Finalmente cheguei ao ponto de ônibus. Era uma estrutura simples de concreto, com um teto curvo e um banco comprido. Não tinha iluminação própria, apenas a luz fraca de um poste próximo, do outro lado da rua. Havia também um grande canteiro com arbustos altos e algumas árvores. Além disso, nada mais que escuridão. Sentei no banco e coloquei a mochila no colo. Olhei para o relógio e era mais ou menos 11 horas da noite.
Ainda tinha 25 minutos até o ônibus chegar. Tentei me acalmar. De dia, aquele lugar era movimentado, cheio de estudantes vindo e indo. Mas à noite, especialmente numa sexta-feira, quando a maioria dos alunos já tinha ido embora, era um local desértico. Uns 5 minutos depois de sentar, ouvi um barulho estranho, vindo dos arbustos do outro lado da rua. Era como se alguma coisa grande estivesse se movendo entre a vegetação. Fiquei imóvel, com os olhos fixos naquela direção. A luz do poste mal chegava até lá, então eu só conseguia ver as sombras. O barulho parou por alguns segundos, e então recomeçou mais próximo. Parecia que alguma coisa estava se aproximando da beira do canteiro, ainda escondido entre as folhagens. Meu corpo inteiro ficou tenso. Pensei em sair correndo, mas para onde? O campus estava praticamente deserto àquela hora, e voltar para o bar significava passar de novo por todo aquele caminho escuro. Foi então que eu vi, não todo de uma vez, mas em algumas partes. Primeiro foram os olhos, depois 2 pontos brilhantes refletindo a luz, mas muito maiores que os olhos de um gato ou algum animal que eu conheça. E era um animal alto. Estavam a quase 2 metros do chão. Aquela coisa parecia ter uns 2 metros de altura. Depois eu vi ele se movendo. Algo grande e escuro se mexendo entre os arbustos. Parecia coberto de pelos. Por um instante pensei que poderia ser algum cachorro muito grande, desses sem dono, que às vezes ficam pelo campus. Mas então a criatura se moveu de novo, e pude ver que estava parcialmente erguida sobre 2 pernas. Não era um cachorro comum. Não era um homem. Era algo entre os dois. A criatura se aproximou mais da beirada do canteiro, ainda parcialmente escondida pela vegetação. Agora eu podia ver melhor. Tinha a postura de um homem, mas todo o corpo era coberto por uma pelagem densa e escura. Os braços eram longos demais, terminando em algo que parecia mais garras do que mãos. Aquilo era um lobisomem, igual às histórias que a minha avó contava, igual aos filmes de terror que assistia escondida quando era adolescente, mas estava ali, real, a menos de 30 metros de mim. A criatura farejou o ar como se estivesse sentindo meu cheiro. Depois soltou um som baixo, tipo um rosnado, mas a coisa parecia estar engasgada. Eu comecei a tremer tanto. Eu deixei a minha mochila cair no chão, mas nem me importei em pegá-la de volta. Eu estava paralisada, incapaz de correr ou gritar. O lobisomem saiu um pouco mais das sombras. A luz do poste iluminou parte do seu corpo, revelando músculos tensos sob a pelagem. Ele abriu a boca, mostrando uma fileira de dentes afiados, e vi um filete de saliva escorrendo de sua boca. Naquele momento tive a certeza absoluta que eu ia morrer. Fechei os olhos e pensei na minha família. Esperei pelo ataque, pelo som de passos correndo na minha direção. Mas então eu ouvi outro som, o barulho de um motor. Abri os olhos e vi as luzes do ônibus dobrando a esquina, vindo na minha direção. Era o último ônibus da noite, chegando milagrosamente alguns minutos adiantado. Eu olhei de volta para o canteiro e o lobisomem também tinha visto o ônibus. Ele recuou um pouco, ainda me encarando, como se ele soubesse exatamente quem eu era. O ônibus parou na minha frente com o chiado dos freios. As portas se abriram e o motorista, um senhor já de idade, com cara de sono, olhou para mim com impaciência e disse: "Moça, vai entrar ou não?" ele perguntou. Eu peguei a minha mochila no chão e subi no ônibus tão rápido que quase tropecei nos degraus. Passei a catraca e me joguei no primeiro banco disponível perto da janela. Quando o ônibus começou a andar, criei coragem para olhar para fora. O lobisomem ainda estava lá, parcialmente visível entre os arbustos. Durante todo o caminho até a pensão, fiquei em estado de choque. Não conseguia pensar direito. Não conseguia processar o que tinha acabado de ver. A cada solavanco do ônibus, cada curva fechada, eu me agarrava ao banco como se minha vida dependesse disso. Quando finalmente cheguei na pensão, eu corri para o quarto e tranquei a porta. Eu nem me importei com o barulho que fiz, com a possibilidade de acordar a dona Carminha e as outras moradoras. Sentei na cama e comecei a chorar de medo e ao mesmo tempo de alívio.
Naquela noite eu nem consegui dormir. No dia seguinte eu tentei contar para Débora o que tinha acontecido, mas quando as palavras saíram da minha boca, eu percebi que soavam absurdas. Um lobisomem no campus federal? Ela iria achar que eu tinha bebido demais ou estava com algum problema mental. Eu nunca mais fiquei no campus depois do anoitecer. Eu reorganizei meu horário para ter apenas aulas matutinas e vespertinas. Quando não tinha jeito e precisava ficar para alguma atividade noturna, eu sempre voltava acompanhada, de preferência de carro. Evitava passar perto daquele ponto de ônibus específico, até mesmo durante o dia. Nunca mais vi a criatura pessoalmente. Hoje tenho 53 anos e sou professora de literatura em uma universidade aqui na minha cidade. Até onde eu sei, parece que somente eu vi aquela fera. Nunca ouvi outro aluno no campus comentando sobre isso. Ou se viram, talvez, guardam segredo. Bem, esse é o meu relato. Tenham todos uma ótima noite. Meu nome é Josivaldo. Moro em Água Branca. Tenho 54 anos. Nascido e criado nesse cantinho de Alagoas. Sou desses caras que nunca sai do lugar, não por falta de vontade, mas porque a vida me foi enraizando aqui, feito um pé de juazeiro. A minha esposa, Dona Maria das Dores, que todo mundo chama de Dorinha, sempre reclama que não sei o que é dormir, pois eu vivo trabalhando. Nosso lugar é pequeno, mas tem suas graças. Água Branca fica encostada na divisa com Pernambuco, enfiada no alto do sertão alagoano. Aqui a gente conhece todo mundo pelo apelido, e ninguém tranca a porta de casa à noite. Quando chega o período das chuvas, o pessoal faz promessa para São José, e quando a chuva vem mesmo, tem festa na rua. Mas hoje o que eu quero contar é um troço que aconteceu em 2003, no Dia do Trabalhador. Uma coisa que até hoje eu não sei explicar, e foi uma das coisas mais assustadoras e bizarras que eu vi na vida. Bem, como eu disse, era 1º de maio de 2003, Dia do Trabalhador, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Água Branca tinha organizado uma confraternização em um clube, um espaço que tem na saída da cidade, bem onde começa a estrada para Delmiro. O Tônio, dono do clube, era um fazendeiro que construiu esse lugar para os filhos, para terem onde se divertir. O lugar era uma área grande, com um salão coberto, uma churrasqueira de tijolos do lado de fora, uma piscina pequena que mais parecia um tanque grande e uns pés de algarroba e juazeiro ao redor que davam uma sombra boa. Eu lembro que saí de casa cedo naquele dia. Tinha ajudado a organizar a festa porque eu era da diretoria do sindicato. Levei a família toda, Dorinha, os 3 meninos e até a minha sogra, Dona Juvelina, esperando que ela se engasgasse com algum pedaço de carne por lá. Já tinha umas 30 pessoas quando chegamos. Era por volta das 9 horas da manhã. O pessoal da diretoria já estava acendendo as primeiras brasas para começar o churrasco. Tinha matado 2 bodes e um garrote, coisa fina. O dono do açougue estava cortando as carnes e o bastião da venda tinha levado as bebidas, refrigerante para os meninos e uma cerveja para os mais velhos. A festa foi esquentando junto com o dia. O Glauber levou uma sanfona e o Chico Biró, o triângulo e a zabumba. Fizeram um forrozinho gostoso demais debaixo das árvores. Meio-dia em ponto começamos a comer. Tinha gente de todo canto. A tarde foi passando com muita comida, música e até uns campeonatos improvisados de dominó e futebol em um campinho de terra, nos fundos do clube. As crianças não saíam da piscina e os velhos ficavam na conversa debaixo das árvores. Quando o sol começou a se pôr, ligaram umas lâmpadas que ficavam penduradas nos postes e nas árvores. Aquela luz amarelada dava um clima diferente no lugar. O forró continuava animado e muita gente já estava alta das cervejas e da cachaça que alguém trouxe escondido. Foi por volta das 8 horas da noite que percebi algo estranho. Eu estava conversando com um compadre perto da churrasqueira quando notei que as folhas de umas algarrobas pareciam se mexer de um jeito diferente. Não tinha vento, mas elas balançavam como se alguém estivesse sacudindo os galhos. Compadre, olha aquilo ali, eu falei apontando para a árvore.
Meu amigo olhou e deu de ombros. Ah, deve ser algum menino subindo nos galhos. Mas não tinha ninguém lá, e de repente eu vi algo muito esquisito. Uma luzinha azulada, pequena como um vagalume, só que azul. Apareceu no meio das folhas. Pensei que fosse reflexo das lâmpadas, mas aquela luz foi crescendo, crescendo, até que num estalo virou uma chama. Tem fogo na árvore! Eu comecei a gritar, largando meu copo de cerveja no chão. No começo ninguém acreditou. Como ia ter fogo numa árvore verde, cheia de folhas? Mas quando olharam, viram que eu não estava inventando história. A algaroba estava pegando fogo, mas um fogo esquisito, azulado nas pontas e laranja no meio. Foi um alvoroço só. As mulheres puxaram as crianças para longe, os homens correram para pegar água. Eu fui um dos primeiros a chegar com o balde e correr para a piscina. Enchi o balde e joguei na árvore em chamas. Aí veio o primeiro susto. A água não apagava o fogo de jeito nenhum. Parecia até que alimentava as chamas, que ficavam mais fortes quando a água tocava nelas. Misericórdia, isso é coisa do cão, gritou Dona Inês, a rezadeira da cidade que estava na festa. Eu não sou homem de acreditar em coisa sobrenatural e assombração, mas confesso que me deu medo. Enquanto a gente tentava apagar o fogo da árvore, outra coisa estranha aconteceu. As cadeiras de plástico que estavam embaixo da árvore começaram a pegar fogo também. Não derretiam como o plástico normal. As chamas lambiam o plástico, mas ele não se deformava. A gente até sentiu o calor do fogo. O pânico tomou conta da festa. As pessoas corriam de um lado para o outro, alguns rezando, outros chorando. O Wellington tentava organizar uma forma de apagar o fogo, mas nada funcionava. Jogamos água, terra, batemos com panos molhados e o fogo continuava lá, nas árvores e nas cadeiras de uma forma muito estranha. Pensei nos botijões de gás que estavam sendo usados para cozinhar e corri para afastá-los. Se o fogo chegasse neles, ia ser uma tragédia maior ainda. Vamos embora daqui, pessoal. Peguem as crianças e os idosos e saiam, eu gritei tentando organizar uma evacuação. A maioria seguiu o meu conselho e começou a se afastar do clube. Alguns homens ficaram tentando combater o fogo. O curioso é que ele não se espalhava muito. Ficava concentrado nas árvores, em algumas cadeiras, como se tivesse escolhido onde queimar. Depois de uns 20 minutos tentando apagar aquele fogo maluco, alguns homens foram buscar ajuda na cidade. Não tínhamos corpo de bombeiros em Água Branca. O mais próximo ficava em Delmiro Gouveia, a quase 1 hora de distância. Enquanto esperávamos, aconteceu outro fenômeno bizarro. Algumas das chamas começaram a se mover como se tivessem vida própria. Elas pulavam de um lugar para outro, às vezes pairando no ar por alguns segundos antes de pousar em outro lugar. Isso não é fogo normal, gritavam um deles. O fogo continuava queimando sem consumir completamente o que tocava. As árvores ardiam em chamas, mas as folhas não se desfaziam em cinzas. 30 minutos depois que começou, tão repentinamente quanto apareceu, o fogo começou a diminuir. Primeiro as chamas nas cadeiras se apagaram, depois as das árvores foram ficando menores, até que sumiram completamente. Todo mundo ficou olhando sem entender. Quando nos aproximamos das árvores e das cadeiras que tinham pegado fogo, veio o maior espanto. Não havia nenhum sinal de queimadura. As folhas das algarobas estavam intactas, verdes como sempre estiveram. As cadeiras de plásticos não tinham uma marca sequer de derretimento. Quando a gente tocava, elas também não estavam quentes, estavam todas intactas. Se não fossem mais 50 pessoas que testemunharam, iam dizer que a gente inventou tudo ou que estava todo mundo bêbado. O Wellington passou a mão na árvore incrédulo. Como pode ter pegado fogo e não ter queimado nada? Ninguém tinha resposta. Alguns começaram a dizer que foi um milagre, outros que foi assombração. Depois daquilo a festa acabou de vez. Ninguém tinha mais clima para forró ou churrasco. As famílias foram embora, ainda assustadas e comentando o que tinha visto. Alguns mais religiosos diziam que foi um sinal divino, outros que era coisa ruim. Eu mesmo não sei dizer o que foi aquilo.
Nunca tinha visto nada parecido antes, nem vi depois. O que sei é que depois daquele dia o clube do Tonho nunca mais foi o mesmo. As pessoas começavam a evitar fazer festas lá, principalmente à noite. O lugar acabou sendo vendido uns anos depois e virou um depósito de material de construção. E você, acredita nessas coisas estranhas que acontecem no interior? O que ficou daquele dia, além das histórias, foi uma sensação estranha de que há coisas que não são bem como a gente pensa que são. Bem, esse é o meu breve relato. Tenham todos uma ótima noite. Olá a todos do canal Chuva e Pesadelos, o meu nome é Thales, é um prazer mandar esse relato para o seu canal. O que vou contar aconteceu na minha cidade natal, no interior do estado, no Nordeste. Era 1985. Na época, eu tinha 28 anos e trabalhava como segurança. Todo dia, eu ia para a fazenda do seu Arlindo, um velho chato, bravo, que pagava pouco e exigia muito. E naquele dia, eu ia sair depois da meia-noite. Bem, no dia era roça de sol a sol, de calor na mão e suor grudado na camisa. Naquele dia, depois de mais uma jornada, depois da meia-noite, eu tinha voltado para casa como sempre, andando na estrada de terra batida. A luz fraca de alguns postes mal dava para iluminar o caminho à minha frente. A noite estava quente demais, abafada. No mato ao redor, os grilos cantavam alto, como se tivessem ensaiado um coral desafinado. E eu vinha ali, devagar, imaginando caindo de tapa no patrão chato, pensando nas contas atrasadas, na promessa que tinha feito para Dona Marta de arrumar o telhado antes das chuvas, e na cachaça que me esperava lá em casa, do lado da cama. Mas aí tudo ficou esquisito. Os grilos se calaram de uma vez só, o barulho do mato sumiu, e aí veio aquele arrepio nas minhas costas, um frio seco que subiu devagar pela espinha. Eu tinha a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu continuei o meu caminho escabriado quando algo saiu do mato ao lado. Encostado em um pé de umburana, bem ali do lado da estrada, tinha um cachorro, ou pelo menos parecia um cachorro, mas não era. Tinha duas cabeças pretas, do tamanho de um bezerro. Os olhos brilhavam em um vermelho estranho. Não era reflexo da luz, era como brasas no fundo da fogueira. Aquelas que ficam vivas mesmo depois que o fogo já morreu. As bocas não se mexiam, mas eu ouvia um rosnado baixo, um som grosso, abafado. Eu fiquei travado, as pernas não obedeciam. Não era só o medo, era como se meu corpo estivesse desligado sozinho. Eu fiquei ali feito um poste encarando aquele bicho sem acreditar no que eu estava vendo. Cada cabeça olhava de um jeito. Uma me encarava direto, como se adivinhasse o que eu estava pensando. A outra parecia prestar atenção em tudo ao redor, como se esperasse que eu fizesse alguma besteira. E o cheiro era de carne queimada e cachorro molhado, aquele cheiro podre. A criatura se levantou, mas não se moveu como bicho normal. As patas pareciam não tocar o chão, como se o corpo estivesse flutuando. E veio devagar, reto na minha direção. E eu sabia, do fundo da minha alma, que se aquilo me tocasse, não ia sobrar nada de mim. Aí do nada me veio na cabeça uma lembrança antiga, do meu avô. Quando eu era moleque, ele gostava de contar causos no terreiro. Um dia ele disse: certas coisas ruins não gostam de ser repreendidas. Nome é poder, e esse nome que eu vou te ensinar assusta elas. Na hora, com a voz fraca, mas mesmo assim com muito esforço, eu soltei: tá repreendido em nome de Jesus. As duas cabeças viraram para mim ao mesmo tempo. Os olhos de brasas queimaram mais forte, mas não veio mais perto. Aquela coisa parecia estar com muito ódio quando eu pronunciei esse nome. E eu continuei repreendendo. Aquilo começou meio que a chorar de dor. Foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. O cachorro deu um passo para trás, um só, como se estivesse assustado. A terra debaixo dele parecia chiar como quando pinga água no ferro quente. Depois disso, ele soltou um rosnado mais alto e então sumiu. Ele não correu, não virou de costas, ele simplesmente sumiu, como se fosse fumaça. Eu fiquei ali parado respirando fundo.
Só quando os grilos voltaram a cantar e o vento voltou a soprar é que eu consegui me mexer. Eu continuei o caminho, mas dessa vez tremendo e rezando sem parar. Rezei para todo o santo que lembrei, São Bento, Santa Luzia, São Jorge e até para Santo Antônio. Eu pedi socorro, mesmo ele sendo o santo dos casamenteiros. Cheguei em casa com a roupa colada de suor. Bebi a cachaça inteira, sem nem sentar, e naquela noite eu não dormi. Fiquei ali na rede com o radinho ligado e ouvindo apurado. E o ouvido apurado, olhando pela janela para o mato escuro. No outro dia eu contei para o seu Arlindo. Ele estava sentado na varanda da sede, mexendo num cigarro de palha. Ele ouviu quieto, sem fazer careta. E então ele disse: eu já ouvi falar dessa criatura. Esse aí é o cachorro que só aparece para quem está com alma em dívida. Eu fiquei calado. Ele me encarou e deu uma pitada no cigarro e completou: você fez alguma coisa que não devia? Eu respondi que não. Na verdade, eu nunca entendi isso. Só dei de ombros e fui embora. Por muito tempo eu não passei mais por aquela estrada. Eu dava a volta por outro caminho, mesmo que demore mais, porque toda vez que eu chegava perto daquela umburana, sinto o mesmo arrepio, o mesmo silêncio no mato. Hoje em dia, aquela área hoje está toda urbanizada e existem várias casas lá. Bem, esse é o meu breve relato. Tenham todos uma ótima noite. Bem, galera, esses foram os relatos de hoje. Peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário. Lembrando também que o link do canal Lendas e Causos de um Forasteiro está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai poder encontrar causos sobre interior, fazenda, roça, etc. E também lembrando que nesse sábado, às 19 horas, eu estarei ao vivo com um inscrito em que ele vai contar, vai narrar aí os seus relatos sobrenaturais. E se você quiser também estar comigo batendo papo ao vivo, você pode mandar por e-mail que a gente vai estar combinando e você pode narrar, pode contar sua experiência sobrenatural ao vivo comigo. Bem, desejo a todos um bom feriado de Dia do Trabalhador. Desejo o meu feliz dia para todos aqueles que trabalham para sustentar suas famílias. Não está fácil as coisas hoje em dia, então um feliz Dia do Trabalhador para cada um de vocês. E eu não poderia deixar de fazer vídeo nesse dia tão especial para que você possa estar em casa com a sua família curtindo. Um forte abraço a todos.